Buenas! Nesse vídeo, a gente vai ver um indicador de recessão que tem se mostrado, através dos vários estudos acadêmicos realizados nas últimas décadas, bastante interessante e bastante poderoso, que é a curva de juros dos Estados Unidos. E vale como indicador de recessão para os Estados Unidos. Para outros países, tem que usar outros indicadores. Aqui no Brasil, por exemplo, esse indicador não costuma funcionar muito bem, assim como outros países, também não é tão efetivo. Mas para os Estados Unidos, os estudos têm mostrado que é um indicador bastante efetivo e que nos ajuda a medir, inclusive, qual que é a probabilidade de inflação. Tanto que é um indicador que é publicado, vou mostrar para vocês, pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e vocês encontram, eu vou mostrar para vocês, no site do New York Fed, ou seja, do Banco Central de Nova York. A gente já consegue ver, eles mostram qual que é essa probabilidade de ter uma recessão nos próximos 4 trimestres, ou seja, no próximo ano. Então, não quer dizer que vai necessariamente ocorrer uma recessão, até porque aí o Banco Central procura se mobilizar, mas está aí um indicador que é para a gente ficar de olho, tá ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha nele. Tá aqui, pessoal. Esse é o site do Banco Central de Nova York, o newyorkfed.org. E ele tem essa página aqui, justamente dentro da seção de pesquisa econômica, está falando a yield curve as a leading indicator, ou seja, a curva de juros como um indicador antecedente. E tem estudos, como eu tinha comentado com vocês, está aqui ó, um deles, do Estrella e do Mishkin, justamente que eles testaram várias variáveis financeiras para identificar indicadores antecedentes, porque isso é importante. Se você já sabe que a probabilidade ou a chance de ter uma recessão nos próximos trimestres é grande, você já pode até começar a mexer na sua carteira de investimento para evitar perdas ou até maximizar os seus ganhos no futuro, porque você já sabe que, olha, tem uma receitinha de bolo do que vai acontecer lá na frente. E nesse estudo do Estrella e Mishkin, eles, depois de testarem os vários indicadores, o que eles chegaram à conclusão aqui é justamente que o formato da curva de juros se mostra um indicador bastante forte para antecipar a recessão. E que formato é esse? Então, aqui nesse próprio, entrei aqui no site do Tesouro dos Estados Unidos, o home.treasury.gov, e ele tem dados, vou subir aqui, ó, das curvas de juros diariamente dos títulos do Tesouro. Então, eu peguei, vocês podem inclusive baixar esses dados aqui, brincar com eles e tal. Tem até um vídeo que eu baixei esses dados e usei o texto para colunas, a função texto para colunas, para mostrar como manipular esses dados. Então, aqui vocês têm nesse cabeçalho as datas da curva de juros. Então, os juros para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, assim por diante. E aqui, cada as datas, aqui, só lembrando que está no formato dos Estados Unidos, então, abril, vem mês em primeiro lugar, depois dia e depois ano. Então, aqui ó, a curva de juros em 3 de abril de 2023, a taxa de juros para um mês era 4,7% ao mês, para 2 meses 4,79%, para 3 meses 4,90%, e para 10 anos 3,43%, para 20 anos 3,78% e 3,64%. Então, esse é um formato que a gente chama de uma curva invertida. Por que uma curva invertida? O normal é que a gente espere o quê? Ter juros mais baixos para o curto prazo. Então, esse período aqui, ó, para 1 ano, 1 mês a 1 ano, a gente espera o normal, juros mais baixos para esse período, e juros mais altos para esses períodos aqui, 5, 7, 10, 20, 30 anos. Por quê? Quanto maior o prazo, maior o risco. Então, o formato normal é justamente juros mais baixos no curto prazo e juros mais altos no longo prazo. Essa curva de juros está invertida, porque a gente vê juros mais altos no curto prazo e juros mais baixos no longo prazo. Isso
a gente consegue ver em todo mês de abril aqui, inclusive o juros subindo mais aqui no curto prazo, então chegando aqui para 6 meses, 5,21% ao ano, e juros mais baixos aqui no longo prazo, e está aumentando essa diferença. Então a curva de juros está invertendo. Ao invés dela estar subindo, juros mais baixos no curto prazo e juros mais altos no longo prazo, a gente vê uma inversão. Juros altos no curto prazo e juros baixos no longo prazo. E o indicador que ele usa para medir justamente a possibilidade de recessão, que foi o artigo, inclusive, que mostrou isso, é o contrário. Justamente que quando a gente vê uma curva de juros invertidas, ou seja, juros altos no curto e juros baixos no longo prazo, essa curva invertida é um indicador que a chance de recessão aumenta. E quanto mais invertida vai ficando, maior a chance dessa recessão aparecer. E aqui a gente está vendo justamente isso. O indicador que eles usam justamente é a diferença entre a taxa de juros de 10 anos com a taxa de juros de 3 meses. Então, se vocês olharem, vocês vão ver, por exemplo, no começo do mês de abril, a taxa de juros 10 anos estava 3,43 e a taxa de juros de 3 meses 4,90. Então, estava invertido. E aqui só aumentou, então está 3,53 para 10 anos e 5,18 para 3 meses. Então essa diferença, a curva está invertendo ainda mais. E no próprio site, aqui, deixa eu voltar para esse primeiro, você tem esses gráficos. Eu já cliquei aqui. Então, está aqui, ó. E esse é um indicador que o Fed usa muito até para ter essa sensibilidade da recessão e eles tomarem decisões quanto à taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, aqui, justamente, ele está fazendo aqui a diferença, o spread. Spread é a diferença entre a taxa de 10 anos com a taxa de 3 meses. Aqui em cinza, quando vocês verem esses gráficos aqui em cinza, o que vocês estão vendo são os períodos de recessão. Então, e aqui a diferença entre eles, e aqui embaixo ele mostra qual que é a probabilidade de recessão. Então, vou colocar aqui os dois. Em cima aqui, vocês estão vendo, a parte de cima do gráfico, vocês estão vendo a taxa, a diferença, o spread entre taxa de 10 anos menos taxa de 3 meses. E embaixo, o percentual que vocês enxergam no gráfico de baixo é a probabilidade de recessão para os próximos 12 meses. E aqui, veja o seguinte, sempre que a taxa, o spread fica negativo, a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses fica maior. Então, por exemplo, em 81, janeiro de 1981, a diferença entre a taxa de 10 anos e a taxa de 3 meses era menos 3,26, ou seja, a curva estava invertida, a taxa de curto prazo maior que a de longo prazo. E a probabilidade de recessão em janeiro para janeiro de 1982 era, no gráfico de baixo, 93,7%. E aconteceu. Então, veja que o indicador está funcionando. E a gente vê isso também. Em 2000, a gente teve a crise de 2008. Em 2006, a diferença da taxa de juros de longo prazo e de curto estava diminuindo, ficando negativo em 2007, e já apontando um aumento da probabilidade de recessão em 2008, que foi o que aconteceu. E agora, em março de 2023, essa diferença de taxa de juros está menos 1,15%, então curva de novo invertida. Taxa como a gente acabou de ver, mesmo em abril, taxa de curto prazo maior que a de longo prazo. E aí a probabilidade de ter uma recessão em março de 2024 já está em 57,77%. Ou seja, nós já conseguimos hoje, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, abril de 2023, ter o sentimento que a chance de ter uma recessão no começo de 2024, a chance está muito grande de acontecer. Então, olho nisso para tomar suas decisões de investimento. Tá ok?
E aqui só para mostrar, esse aqui são os dados do Tesouro Americano, mas para quem toma decisão de investimento e vai acompanhar como está o mercado, dá sempre uma olhadinha nesse gráfico que o próprio site do Federal Reserve de Nova York já disponibiliza. E aí vocês podem brincar com esses dados, depois fazer análise, mas já tem aqui algum sentimento de a probabilidade de recessão está aumentando. E isso vai ter impactos, e dado o tamanho da economia dos Estados Unidos, tem impacto não somente nos Estados Unidos, mas na economia global. E aí você sabe que, assim, quando vem uma recessão também vem uma série de atitudes, ações que os bancos centrais vão tomar para também se livrar dessa recessão. Tá aí, pessoal. Mais um indicador para a gente ficar de olho é a inversão da curva de juros dos Estados Unidos. E, novamente, os Estados Unidos é um dos motorzinhos da economia global. Então, se lá entra em recessão, isso vai ter impacto, isso vai contagiar, contaminar a economia global. Por isso, esse é um indicador para estar sempre acompanhando e vendo, olha, o que pode acontecer lá adiante, e até para a gente tomar medidas e se precaver nos nossos investimentos para não ter surpresas, tá certo? Lembrando o seguinte, são probabilidades, as coisas podem acontecer, podem não acontecer, tá certo? Mas quanto maior a probabilidade, maior a chance de acontecer, por isso fiquem de olho e se precavenham, tá bom? Até mais!